Nesta análise, a gente vai mergulhar direto num dos eventos mais bizarros, macabros e totalmente surreais de toda a história humana. Sabe aquela intriga política pesada da Idade Média, lutas implacáveis por poder e um cenário que parece literalmente ter saído de um filme de terror? Pois é, o famoso Sínodo do Cadáver, lá do século IX, é um daqueles momentos que faz a gente realmente questionar os limites da sanidade institucional. E a grande questão aqui é o que acontece quando a vingança política ultrapassa as fronteiras da própria morte. É muito louco pensar até que ponto as facções políticas vão para garantir o poder absoluto. Porque pensa bem, se acabar com a reputação de alguém em vida já não é suficiente, o que impede os poderosos de buscar vingança além túmulo? A resposta, como a gente vai ver agora, é simplesmente nada. Então, vamos nos transportar direto para a Basílica de São João de Latrão, em Roma. Era o mês congelante de janeiro de 897. Dá só uma olhada nessa cena grotesca que estava rolando lá dentro. Não era nenhum culto religioso comum, muito menos um debate teológico. Era um tribunal. Mas o grande detalhe é que o réu ali não podia se defender, não podia respirar e nem sequer piscar. O cara já estava morto há quase um ano. O choque visual dessa imagem é inegável. O cadáver em decomposição do Papa Formoso foi desenterrado, vestido à força com aquelas roupas papais douradíssimas e super luxuosas e largado num trono para ser julgado. E na frente dele, um Papa vivo gritando acusações na cara de um corpo que já estava num estado bem avançado de putrefação. É um espetáculo tão absurdo que custa acreditar que realmente aconteceu. Seção 1. A Ascensão de Formoso. Mas para entender como as coisas chegaram a esse ponto tão sombrio, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Afinal, quem era esse cara antes de virar a estrela desse julgamento póstumo assustador? Olhando para a linha do tempo da vida do Formoso, a gente vê que ele não era um clérigo qualquer. Ele virou bispo de Porto em 864 e era um cara super competente e carismático. Para ter uma ideia, ele mandou tão bem em missões diplomáticas que o rei da Bulgária implorou para ele virar arcebispo lá. Mas, claro, toda essa competência gerou uma baita ambição e inimigos fortíssimos. O Papa João VIII achava ele uma ameaça e simplesmente excomungou o cara em 876. Mas o jogo virou, ele recuperou o bispado anos depois e, no fim das contas, chegou no topo, sendo eleito Papa por unanimidade lá em 891. Seção 2. Uma disputa mortal pelo poder. Só que essa eleição unânime, na verdade, mascarava uma Roma que estava brutalmente dividida. A Igreja e o Estado viviam um conflito violento que arrastava o papado para o caos absoluto no fim do século IX. Para entender a bagunça, olha só essa divisão. De um lado, a facção carolíngia, que era apoiada pelo Papa Formoso e contava com o rei franco Arnulfo da Caríntia. Do outro, a facção de Spoleto, apoiada pelo Papa Estevão VI, com os imperadores italianos Guido III e Lamberto. Basicamente, os dois lados estavam brigando feio pelo controle do Sacro Império Romano Germânico. O Formoso não confiava nos governantes de Spoleto, então ele chamou o rei franco para invadir a Itália e coroou o cara imperador. Quando o Formoso e o rei morreram, a facção de Spoleto voltou sedenta por sangue, bancando um novo papa, o Estevão VI. Não é à toa que essa época é chamada de a Idade de Ferro do papado. É só ver a velocidade absurda com que os papas trocavam de lugar. O Formoso morre em abril de 896. Aí o Bonifácio VI assume, mas o cara governa por incríveis 15 dias antes de morrer também. Logo em seguida, em meados de 896, o Estevão VI toma o poder com o apoio total da família de Spoleto. Com o caminho livre, o cenário estava armadíssimo para o Estevão orquestrar sua grande vingança. Seção 3. O Sínodo do Cadáver. E isso traz a gente de volta para o grande clímax bizarro dessa história toda. O julgamento mais infame de todos os tempos. A definição oficial, frequentemente chamada em latim de Sínodos Horrenda, explica muito bem a loucura que foi. Foi um julgamento eclesiástico onde o Estevão VI processou o cadáver do Formoso que já estava enterrado há 9 meses. A ideia não era só anular a papelada, sabe? Foi uma humilhação física e espiritual totalmente calculada. O Estevão desenterrou um corpo só para causar terror e forçar a submissão de quem estava assistindo. Mas aí a gente para e pensa, do que exatamente um corpo em decomposição estava sendo acusado? As acusações chegam a ser ridículas de tão burocráticas. Perjúrio, excesso de ambição, quebrar o direito canônico por mudar de bispado e servir ilegalmente como papa. A ironia de exigir que um morto se defenda de regras técnicas do direito eclesiástico mostra perfeitamente como isso tudo era só uma grande farsa política. Os relatos históricos desse dia são quase poéticos de tão macabros. De um lado, o Estevão VI como juiz, gritando maldições a plenos pulmões.
Para o julgamento funcionar legalmente, eles botaram um diácono adolescente morrendo de medo atrás da cadeira do cadáver para responder no lugar do Formoso. E para piorar o clima de filme de terror, os registros dizem que bem na hora do interrogatório, um baita terremoto sacudiu a basílica. Até para os romanos mais cínicos da época, aquele teatro já estava passando e muito dos limites. Seção 4. As consequências macabras. E como era de se esperar, o teatro do diácono não colou. O veredito de culpado já estava pré-determinado, mas só a condenação no papel não servia. As punições físicas que vieram na sequência foram chocantes. Foi uma destruição metódica e brutal, passo a passo. Primeiro, despiram o corpo de todas as roupas papais, tirando símbolos de sua autoridade. Depois, num ato absurdamente violento, arrancaram fora os 3 dedos da mão direita do cadáver, que eram justamente os dedos usados para dar a bênção papal. E, por fim, jogaram o corpo mutilado numa vala de indigentes e, mais tarde, lançaram direto nas águas turbulentas do rio Tibre. Isso é uma prática que vem lá da Roma antiga, a chamada damnatio memoria, ou seja, a condenação da memória. A intenção do Estevão não era só punir o rival morto, era apagar a existência do papado dele. Todos os atos, decisões e principalmente as ordenações feitas pelo Formoso foram declaradas totalmente inválidas. Imagina o caos. Um monte de padres e bispos, do nada, descobriram que os cargos deles não valiam mais nada. A hierarquia da igreja virou de cabeça para baixo. Só que esse show de horrores saiu completamente pela culatra. Ao invés de firmar o poder do Estevão VI, o sínodo gerou uma revolta absurda. Começaram a circular rumores de que o cadáver de Formoso tinha aparecido nas margens do rio e estava realizando milagres. Pois é, monges tiraram o corpo da água e a opinião pública romana, revoltada com a profanação, se virou com tudo contra o cara que orquestrou isso tudo. A queda do Estevão VI foi tão rápida e brutal quanto o seu próprio julgamento. O público furioso explodiu em revoltas e ele foi arrancado do poder à força pela multidão. Foi trancado numa cela sombria em Roma e, acredite, em menos de 1 ano depois do sínodo do cadáver, ele foi estrangulado até a morte lá dentro. O feitiço virou contra o feiticeiro de um jeito extremamente trágico. Seção 5. Uma reabilitação papal. A essa altura, a instituição estava em pedaços e morrendo de vergonha de toda essa série de bizarrices. Então, os papas que vieram em seguida perceberam a necessidade urgente de limpar essa mancha e restaurar alguma ordem. 20. Foram meros 20 dias que o Papa Teodoro II ficou no poder em dezembro de 897. Naquela época volátil, governar por 1 mês já era um feito gigantesco. E o Teodoro usou esses curtíssimos 20 dias focando intensamente em tentar consertar esse erro histórico massivo que envergonhou Roma diante do mundo inteiro. A reabilitação foi muito decisiva. Como o corpo já tinha sido resgatado em segredo pelos monges, o Teodoro II conduziu um novo sínodo que simplesmente anulou a atrocidade do Estevão. Ele devolveu a validade das ordenações do Formoso e salvou a carreira de dezenas de clérigos. O corpo, depois de tudo que passou, foi finalmente levado para a Basílica de São Pedro e enterrado com todas as honras. E para garantir que ninguém nunca mais tivesse uma ideia parecida, o Papa João IX foi lá e proibiu formalmente o julgamento de pessoas mortas. Parece loucura precisar de uma lei para isso, né? E a gente chega ao fim dessa análise com uma reflexão inevitável. O sínodo do cadáver não foi só a atitude de um líder fora de si. Foi o sintoma claríssimo de um sistema em colapso, onde qualquer tipo de moralidade foi esmagada pelo peso da ambição política incontrolável. Isso mostra bem os extremos sombrios do comportamento humano quando a busca por poder destrói todas as regras do jogo. É uma história fascinante e assustadora. Fica aí essa reflexão para a gente digerir. Um grande abraço e até a próxima análise.